Olá, aqui é a Cíntia do Viajando com a Cíntia. A gente está aqui com a Andréia Yokota. Ela não é blogueira nem youtuber, mas ela é uma viajante e ela conhece o mundo todo. São mais de 40 países e ela vai contar um pouquinho para vocês das experiências de viagem que ela tem. Ah, mas antes que eu esqueça, não esquece aqui de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Bora? E aí, ideia, tudo bem? Conta pra Olá, gente Cíntia. conta um pouquinho pra gente de quando você começou a viajar. Bom, eu comecei a viajar com os meus 17 anos, de férias mesmo, sempre. Bom, eu tenho muita sorte porque eu tenho minha mãe na Suíça, então eu vinha para a Europa todo ano, na verdade, desde pequenininha. Seu pai é Então, brasileiro, né? E você mora na Suíça. isso, meu pai é brasileiro, meus pais Uhum. são separados, minha mãe mora na Suíça, então eu vinha sempre para a Suíça ver minha mãe. Aliás, eu vim adolescente para cá, para a Suíça, morar aqui, morei aqui 2 anos, quase 3. Depois voltei para o Brasil para fazer universidade. Foi quando a gente Mas se conheceu. Foi, mas então eu sempre fui obrigada a viajar, né, para ver minha mãe, meus primos aqui na Suíça. Então eu sempre aproveitava para dar um pulinho na França, um pulinho na Alemanha, um pulinho na Itália. Que, que chato, né? Pior que assim, na Europa é tudo perto, né? Praticamente. Você pega um trem, você já está em outro país. É mais ou menos a mesma distância que um país da Europa, é a mesma distância que um estado do Brasil, assim. É São muito. Paulo, Rio. Você É, está aqui da Suíça, aqui de Lausanne a Paris, é a mesma distância, mais ou nossa, então com a mesma facilidade que a gente vai para a praia, você ia para outro país. menos. É, Ai, que delícia de vida. pois é. Aí aqui você morou um pouquinho aqui depois, né? Um pouco aqui no Brasil, você morou um tempo, né? Depois da faculdade. Morei alguns anos aí no Brasil, me casei e depois comecei a jornada de viagens, porque meu marido, ele era apaixonado por viagens, assim, ele era viciado em viajar e eu falava, tudo bem, Tá tá bom. bom, vou acompanhar, né? Fazer o quê? Então a gente viajou muito, 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 eu conheço quase o mundo inteiro. Então, foi muito legal essa experiência toda de mais de 20 anos viajando pelo mundo. Nossa, gente, um dia eu chego lá. Se Deus quiser, um dia eu chego lá. E me fala Ah, uma coisa, qual foi o país que você mais gostou até hoje? foi Roma, onde eu morei, inclusive, 3 anos. Eu Nossa. morei no centro histórico de Roma, no último andar de um palácio muito famoso, do Palácio Borghese, e de lá eu vi as cúpulas de todas as igrejas e todos os monumentos de Roma, e eu me apaixonei pela história de Roma e por todos os museus, enfim, toda a Eu, história. eu sou apaixonada por Roma, pela Itália, desde que eu É, me conheço por gente, assim, eu sou apaixonada por sim, história. é apaixonante. Sem falar na comida, nas pessoas, enfim, tudo, né? Não Nossa. é só a cultura, é um lugar maravilhoso. Aliás, a Itália é maravilhosa. É um país que, se eu pudesse escolher onde eu posso, onde eu quero morar, seria a Itália. Toscana ou Roma, mas Nossa. enfim, não dá, né? Não dá, mas nossa, meu sonho é conhecer a Itália. Eu ainda não fui para a Europa, você acredita? É o meu maior sonho desde criança é conhecer a Europa. Só que eu sei que o dia que eu for para a Europa, eu não vou conseguir ficar pouco tempo. E a Europa é muito caro, porque o euro está muito caro. Então, até hoje, acho que eu estou aguardando um momento da gente conseguir ter um dinheiro legal para a gente conseguir ir e fazer tudo que a gente tem vontade de fazer, Ah, né? mas a Europa não dá para visitar a Europa toda em uma viagem. Assim, a Europa é muito rica, tem muitos lugares maravilhosos. Eu passei anos e anos viajando pela Europa, assim, toda semana, todo mês. Ainda não conheço tudo. E não, mas é um continente fascinante mesmo, a É Europa. história, né? Pura história. A Europa É, respira história. E história é, sempre foi minha é. matéria favorita na escola. Eu lembro na faculdade, você também Eu dava aula falando. de mitologia para professora de história da arte, né?
Você manjava tudo, né? Sim. Eu adorava, eu decorava toda a mitologia, desde da Era do Caos até a Era de Ouro. Eu sabia quem era irmão de quem fazia o quê, as histórias, as guerras dos titãs. Eu sabia tudo. Hoje em dia eu lembro muito pouco, né? Porque fazem 20 e poucos anos que eu não vejo isso. Nossa. Mas Eu sou sou fraca em apaixonada. história, eu confesso que eu sou bem fraca em história, mas tudo que eu visitei, o pouco que eu vi com os meus olhos, deu para sentir muita coisa da história. Eu Isso acho que eu eu ia acho chorar. legal. Eu tenho Ah, certeza que eu ia chorar. você ia chorar muito. Ai, que emoção! Eu tenho certeza que ia chorar. Acho que eu já sou chorona, né? Se eu te falar que eu chorei no vídeo institucional da Itaipu, em Foz do Iguaçu, sério, eu saí assim com os olhos Sério? vermelhos. O meu marido falou: não vou falar nada. Ele olhou assim pra minha cara: não, Ai, tá me ai. zoando, não é possível. Tem um lugar que eu choro sempre que eu vou, e eu ia toda semana quando eu morava em Roma, é o Panteão. Ai, o Panteão. O Panteão, Sonho. você entra lá dentro, bom, é cheio de turista, então você tem que esquecer um pouco os turistas e sentir o lugar e olhar para cima, aquela cúpula e tudo. E também fora, né, todo o ambiente fora, com a fontana que tem ali fora e tudo. É impressionante. Toda vez que eu ia, e eu ia toda semana visitar, porque eu morava do lado, e eu chorava, ficava com os olhos vermelhos, inchados. Ai, que delícia. Mesmo sem conhecer muito a história, porque eu não sou muito estudiosa, mas é muito sentimento, você sente que tem muita história lá dentro, tem muita emoção, muita coisa. Eu imagino. Eu imagino. Eu ia ficar louca lá dentro. Eu ia ficar, ai meu Deus. Toda vez que eu vejo um vídeo da internet, eu fico, nossa, ai meu Deus, Roma, eu preciso conhecer. Quero E o conhecer a Itália. Coliseu também é uma sensação triste, porque Muita tiveram gente muitas morreu lá. mortes lá dentro e você entra, quem é sensível, e acho que muita gente sente isso. Dá para ver até na cara dos turistas que estão lá dentro, eu já fui 1000 vezes lá. Minha mãe falou que Um é bem pesado. Minha mãe É um falou que clima tenso, mas faz bem sentir a história. É triste, mas faz bem. Eu pesado. fui num lugar que eu acho que foi Rússia. Eu acho que foi na Rússia, não lembro se foi em São Petersburgo, se não me engano, não tenho certeza. Eu fui no museu onde tinham os nomes de todo mundo que foi morto, assassinados. É como na lista de Schindler, Sei, tem o sei. nome de todo mundo. E nesse museu tinha o nome de todo mundo, e tinham fotos, e nossa, mas um clima tão pesado, tão triste. Não esqueço também do sentimento desse museu. Que às vezes você vai e você começa a pensar em todo mundo que morreu, na tristeza. Nossa. Porque é aquela coisa, é o inverso da Disney, na verdade, né? Na Disney você sente uma alegria tátil. Nesses lugares você sente toda a tristeza que as pessoas sentiram ao visitar aquilo lá, todo mundo que chorou ali. Então, assim, eu acho que deve ser uma quantidade enorme de tristeza junto, acumulada. Não, é uma tristeza enorme mesmo visitar esses lugares. Mas faz parte. Como os cemitérios da época da guerra e tudo, eu visitei vários em vários países do norte aí da Europa, e muito triste. É uma energia muito triste, mas eu acho que faz bem conhecer e saber que isso existiu e que faz parte da história, né? Faz parte. Por mais que você fique tensa em relação ao lugar ou que você sinta triste, não, é a história, você está vivendo a história. Cada vez que você conhece um lugar, você revive uma história, você revive um momento. E eu acho que esse tipo de coisa faz a gente crescer muito, porque a gente vê como se a gente vivesse muito mais do que a gente já vive. Exatamente. Num vídeo que eu fiz com o Dmitry, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que viajar é como estender o tempo. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Quando você viaja, você vive muito mais do que em um ano. Verdade. Né? Você vive muito mais em um mês de viagem do que em um ano de dia a dia. Então você vive muito mais quando você viaja, né? Você acaba amadurecendo mais, porque você ganha muito mais experiência de vida. Exatamente.
Uhum. Você entra em contato com culturas diferentes, você entra em contato com histórias diferentes. Eu acho que é emocionante. Não, é impressionante, é muito legal mesmo conhecer toda essa história e sentir, né? Sentir no local o que você vê e conhecer um pouco da história, da cultura deles, porque todos os países são diferentes. Então, é uma riqueza viajar. Não, é uma riqueza. E não só países, cidades mesmo. Aqui na Suíça, que é pequenininha, desse tamanho, tamanho de São Paulo, você muda de cidade, você vê que a cultura já é um pouquinho diferente. Eles falam diferente, eles têm outras gírias, têm outras línguas, inclusive. A gente tem 3 até 4 línguas diferentes aqui. Nossa, um país do tamanho de São Paulo tem 4 línguas. Curiosidade, quantas línguas você fala? 4. Tá, português. Eu falo português, francês, inglês, italiano. Imaginei. 4. Espanhol você não fala? Um pouquinho. Não muito. Não considero como uma língua que eu falo, mas eu entendo. Você entende, né? Mas já é bastante, né? É bastante, verdade. Legal. E me fala uma coisa, qual o país que você mais gostou, que você já falou que você mais gostou? Fala qual que você menos gostou. Não que não seja bom, mas que você gostou menos. Pode ser cidade ou tem que ser país? Pode ser cidade, para facilitar um pouco. Eu não gostei muito de Miami, da Flórida, por exemplo. Eu sei que você adora, desculpa. Eu amo. Você chegou aí para os parques? Eu fui 2, 3 vezes já para Disney. Para levar as crianças, né? Não, o meu marido foi com as crianças, eu não quis ir. Eu já tinha ido antes, já fui com meu pai, depois eu fui sozinha. Não é uma coisa que me enriquece, sabe? Não é um lugar que eu sinto alguma coisa. Eu não sinto nada quando eu vou para lá. Sério? É uma coisa muito materialista para mim. Nossa. No meu caso, eu senti assim uma energia de alegria assim que não inexplicável. Eu senti um arrepio e eu me senti encolher. Eu senti que eu virei criança, literalmente falando. Acho que eu devia até falar que nem criança. Mas eu acho que depende da pessoa, né, Si? Eu acho que se te faz bem, te faz feliz, eu acho ótimo. Para mim, por exemplo, um dos lugares que mais me fez feliz foi agora, uns meses atrás, que eu fui para o Caribe. O Caribe. E que eu fiz um cruzeiro sozinha, eu não conhecia ninguém, eu estava sozinha e tinham festas e músicas e gente tocando e eu me diverti muito, conheci um monte de gente, então assim, foi legal, foi muito legal, ver praias lindas, nadar no mar cristalino, então isso me fez muito feliz e me faz feliz também viajar nesses países que, como a gente estava falando antes, que tem história. Eu gosto de entrar em museu e ler um pouco da história, porque eu nunca fui interessada em história, na escola eu era a pior aluna de todas. E hoje em dia eu gosto de entrar em museu e ler um pouquinho da história do país que eu tô e entender um pouquinho mais. Então isso me faz feliz, eu gosto, me preenche, sabe, alguma coisa. A Disney, eu acho que as crianças adoram, mas não me traz nada. É uma coisa pra mim é que eu sou criança ainda, na verdade. Lá no fundo eu ainda sou uma menininha. Então aproveita. Eu não tenho dinheiro para ir para lá. O dólar está muito alto. Aí você tem uma sorte. A moeda na Suíça, geralmente a Suíça, como o custo de vida é alto, todo mundo ganha bem. Né? Agora aqui no Brasil o dólar está 5, 6 reais. Cara. Não dá, né? É difícil. Multiplica tudo por 5, né? Essa semana o dólar chegou a 5 reais. Acho que até ano que vem, já vai estar 6, 7. Nossa Senhora, tá terrível. Muito difícil você viajar desse jeito. Eu acho que a tendência ano que vem vai ser todo mundo viajar dentro do Brasil. Né? O que é muito legal, aliás. O Brasil é maravilhoso. O Brasil é incrível, tem lugares incríveis. Já foi para Fortaleza, Jericoacoara? Foi. Maravilhoso, é lindo demais. Maravilhoso, lindo demais. Fortaleza, Jericoacoara não deixa a desejar em nada em relação aos países. Não. É verdade. Você chegou aí para... Você conhece o sul do Brasil?
ou Nordeste? Eu conheço Santa Catarina. Eu fui Ah, para é lá, lindo, lindo. fui para lá esse ano. Eu É? fiz todo o sul de road trip. Ai, Aí, que máximo! Que é, delícia! fui para Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, de carro, assim. A gente ficou 17 dias andando de carro, dormindo um dia em cada lugar e fomos indo. Ai, que maravilha! O Brasil é lindo, o Brasil tem que ser explorado, ele é muito lindo, é um É país apaixonante. maravilhoso. É um país continental, né? Ele é do tamanho da Europa. Pois é, é Viajar pelo verdade. Brasil é como você viajar pela Europa. Você conhecer todos os países da Europa é como eu conhecer Exatamente, todos os estados do Brasil. exatamente. Tem É muita isso gente que não aí. sabe, né? Que é do mesmo tamanho. Acho que Mas é, a diferença é muito pequena. O Brasil é pouquíssima coisa menor do que a Europa. não, é verdade. É muito pouco. E a Pois gente tem. é, quando eu viajo pela Europa é a mesma coisa que viajar pelo Brasil. Ir para Paris, ir para Finlândia, ir para Grécia, sei lá, por tudo. É pertinho, na verdade. É como Uhum. você ir daí para Fortaleza. E é mais fácil ainda, porque aí tem a companhia low cost, que, meu, tem lugar que voo que você pega por 10 euros, né? Bom, Das aqui é mais companhias. barato, realmente. Os voos daqui de Genebra para Roma, eu achava voos por 80 euros. Ida e Sim. volta. Ida e volta. E era low cost ou era companhia normal? É, EasyJet, low cost. Não, mesmo a Swiss, que é a companhia normal suíça, eles têm voos muito baratos. Eu ia direto para Irlanda, que eu tive um namorado lá. Eu ia para Dublin, eu Uhum. pagava assim também, tipo, 35, 40 euros cada perna de Swiss, não é low cost, hein? É Swiss. Aqui dentro do Brasil, para você pegar um voo, dá R$ 900. Pois é, Igualzinho. então, aqui na Europa é mais barato viajar por aqui do que no Brasil. Você pegar um voo de São Paulo para Manaus, quanto custa? Uma fortuna, né? Por aí. Deve ser uns R$ 900, Deve ser uma R$ 800. fortuna. Até mais. E os hotéis razoáveis no Brasil também não são baratos. Eu Não. andei, eu andei olhando, acho que o Brasil está bem caro, aliás. Tá tudo caro. O supermercado tá uma fortuna. Você não faz ideia. Eu acho que tá tudo em euro. Tá tudo convertido. O euro tá quanto? Uns R$ 6, mais ou menos. O dólar tá 5. O euro deve ter uns 6, Olha, eu né? tô por fora, mas deve estar por aí, entre 5 e 6, né? A libra deve estar uns R$ 10. Eu não, como, eu não pesquiso a libra faz muito tempo, mas é mais caro que o euro. Eu também não vejo nada, eu tô por fora. Agora você não tá mais podendo viajar. E o corona, como é que tá? E na Suíça não pegou, né? Ou Aqui na pegou? Suíça pegou, mas os políticos aqui são muito inteligentes. A gente teve uma estratégia muito rápida de confinamento, foi muito rápido desde o início. E foi um confinamento até que curto. Agora a gente já Uhum. está vivendo normal. As fronteiras abriram essa semana com a França, a Alemanha, a Áustria, a Itália. E não tiveram mais casos novos. A gente está super estável, não tem mais casos. E Uhum. tá tudo normal agora. Uhum. Agora aqui no Então, Brasil tá feio. eu sei, no Brasil a história tá feia. É, Nossa Senhora, é fiquei porque sabendo. que as pessoas elas querem sair de casa, né? Então, tem gente que não Mas aceita, aí que tá, eu acho que assim, aqui a Suíça é um país muito pequeno, então é fácil de administrar. Mas todo mundo respeita. Todo mundo respeitou, ninguém saiu na rua, sabe? Ficou todo mundo fechado até o Congresso falar, podem sair de casa. Uhum. Então, e daí eles falaram, podem sair de casa durante 2 semanas e a gente vai controlar casos para ver se a gente pode continuar saindo de casa ou não. E eles Uhum. controlaram super bem, tudo é muito controlado, aqui as pessoas são todas controladas. Então, deu tudo certo no fim. É muito mais fácil, né? Você controlar um país do tamanho de uma cidade. É muito mais fácil. E com uma cultura né, de pessoas que obedecem, né, às leis. Exatamente, as pessoas obedecem. Esse é Falou, tá falado, sem contestar nada, né? Aí, no final das contas, fica tudo bem. Agora, aqui, eu não sei.
para onde a gente vai. Nossa, o Brasil tá saindo muito aqui na mídia na Suíça sobre o Brasil. O negócio tá feio aí. O pessoal aqui tá falando muito e a gente tá bem preocupado, porque, né, eu tenho família no Brasil, Sim, né? claro. Então, tô super preocupada, porque eu tô vendo que a história aí tá complicada. Política e sanitária, né? Exatamente. Hoje fez 40 mil pessoas. Tá aumentando 1.000 por dia. 40? É. Nossa, eu tinha visto 30, já tava de cabelo em pé. É que tá aumentando 1.000 por dia. Meu Deus! Nossa, E já estamos com mais de 800 mil casos confirmados. o pessoal tá saindo de casa? Ninguém tá respeitando mais, é isso? Uhum. Que horror. Vamos ver. Espero que acabe logo, né? Vamos ver. Eu não Eu saio de espero. casa, eu não saio de casa. Acho que do dia 17 de março até aqui eu saí 3 vezes, uma para ir no médico, uma para comprar remédio e uma para levar comida para minha sogra, que foi esse fim de semana, que lá eles não entregam. Supermercado é delivery, feira é delivery, é tudo delivery, só peço delivery. Mas mesmo o delivery precisa tomar cuidado, pode ter vírus nos Ah, produtos. sim! Para ir buscar, a gente vai, eu moro em apartamento, a gente vai até a portaria de máscara, né, luva, aí eu chego em casa e começo a desinfetar tudo. Pareço aquelas loucas, Deus do céu. desinfeto cada coisa. Se eu compro 150 itens, eu desinfeto 150 Sério? itens. Nossa! Falo 150, que 150 é o limite do mercado de compra. Meu Deus do Já céu. cheguei a esse limite. Aí limpo tudo com álcool. Outro dia eu limpei com cândida diluída na água. Ou então você deixa fora, não encosta durante 2 dias, né? Acho que é isso, que aí o vírus... mas aí eu vou acabar comendo antes disso, né? A gente deixa para fazer comprando quando tá acabando tudo. Em cima da hora. É mais ou menos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Beijo! Tchau!